Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. Eu sou o Felipe Barcelos e no programa desta semana vamos falar sobre os desafios do setor cafeeiro para manter a produção e exportar o produto. Nossa convidada para esta conversa é a vice-presidente do Café Labareda e do Grupo Agropecuário Labareda, Flávia Lancha. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Brasil Café. Olá, é um prazer participar dessa entrevista, desse programa tão bacana. Flávia, antes da gente entrar no assunto sobre os desafios, eu queria que você destacasse, na verdade, um pouquinho sobre o papel da mulher, um papel que você exerce tão bem aí como vice-presidente do Café Labareda no setor cafeeiro, a importância da presença feminina em cargos como o seu e também em várias partes aí do setor cafeeiro. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e o crescimento aí da presença feminina no setor cafeeiro para a gente. Olha, adorei sua pergunta. Eu comecei, a trabalhar com meu marido em 1990 e comecei a participar da cooperativa. E foi muito interessante porque logo que eu comecei, o presidente da cooperativa, eu fui conversar com ele e ele me disse assim: olha, eu não negocio com mulher, eu só negocio com o seu marido. E eu falei assim, nossa, mas como assim, né? Saí de lá assim, bravo, falei com meu marido, olha o que ele me disse. Aí ele voltou lá, falou, não, se o senhor quiser negociar, vai ter que ser com ela, porque senão nós não vamos entrar num acordo. E aí eu fui conquistando meu espaço, mas assim, era um espaço estritamente masculino. Quem trabalhava lá na cooperativa eram homens, nas reuniões só tinham homens, e eu comecei a trabalhar na própria cooperativa, dando palestra para as mulheres, tentando trazê-las também na questão de mostrar, o quanto era importante que mesmo que as mulheres não assumissem um papel de liderança dentro da empresa, mas que elas estivessem também presentes nos eventos. Comecei a escrever uma página dentro da revista, da Cocapec, também voltada para as mulheres, e é muito interessante porque o pessoal falou assim, começa falando sobre receitas, para as mulheres de café. Eu falei, gente, eu quero trazer outros olhares, eu quero trazer o olhar da mulher participar mais do dia a dia da fazenda, da empresa. E eu vi esse desenvolvimento ocorrer, no começo muito devagar, e hoje é impressionante quantas mulheres estão se destacando. A gente tem um grupo que chama Cerejas do Café, que são só mulheres. Interessante que a participação hoje nos concursos, o destaque tem sido para as mulheres. Muitas das classificações, das premiações, são de fazendas que são lideradas por mulheres. Então, hoje sim, já tem um grande avanço, uma grande presença feminina no agronegócio. Muito bem, sempre muito importante, essa presença feminina em vários setores do agronegócio e agora também aí, como você consegue exemplificar muito bem essa sua trajetória no grupo do Café Labareda, no grupo agropecuário Labareda, Agora, Flávia, vamos entrar então num outro assunto. Fala pra gente um pouquinho, dá um panorama pra gente entender a produção e como é a produção de café aí do grupo. Existe um grão específico que seja produzido? Onde ficam os cafezais de vocês? Dá um panorama pra gente em relação a vocês mesmo, ao grupo. Tá. Nós temos em torno de 700 hectares de cafés e temos uma fazenda que é Bom Jesus, que fica entre os municípios de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, onde ocorre todo o beneficiamento, todo o processo do café, Nós começamos em 2001 a ter um olhar para os cafés especiais. A nossa região, a região da Alta Mogiana, ela já produz um café com uma qualidade superior, mas as técnicas e o manejo pós-colheita,
eles não traziam esse olhar. Então, acontecia muito de ocorrer fermentação no terreirão, a gente misturar grãos melhores com grãos piores. E ao longo do tempo, quando a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a questão do café especial, nós começamos trazendo essas novas tecnologias para a nossa empresa. E foi muito bacana porque, ao mesmo tempo que nós começamos a investir na qualidade do grão, nós também começamos a investir na qualidade das pessoas que trabalhavam na fazenda, né? Trouxemos várias melhorias, desde professores para estar alfabetizando, colocamos café da manhã, plano de saúde, participação nos resultados da empresa. Então, nós fizemos um investimento tanto nas questões técnicas, trazendo assim o que tinha de mais moderno nas tecnologias, como também na questão de quem trabalhava na empresa. E isso fez com que nós fôssemos nos despontando como cafés especiais. Em 2005, eu fui a primeira fazenda do estado de São Paulo a ser certificada, né, pela UTSCAP, e em 2006 fui a primeira também fazenda a exportar direto. Nossa primeira exportação foram 4.000 sacos para o Japão. E aí, desde então, a gente abriu vários mercados e trouxemos esse conceito de cafés especiais para a região. Eu falo que eu tenho muito orgulho de que foi a Labareda quem começou esse processo e hoje a região aqui da Alta Mogiana, ela é conhecida pelo café diferenciado e de alta qualidade. Você falou aí da região de Alta Mogiana, eu ia justamente falar sobre isso. De maneira geral, essa região pode ser considerada como uma região forte para o setor cafeeiro. Você tem, não sei se você tem essas informações, mas você tem ideia sobre números aí, faturamento médio da última safra? A região, ela produz em torno de 3 milhões de sacas de café ano. Claro que o café arábica, como as pessoas devem saber, ele tem uma bianualidade. Então, tem ano que produz mais e tem ano que produz menos. Então, isso daí é em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio. Hoje, se a gente fizer essa conta, né, vai dar 3 bilhões de reais que movimenta o setor cafeeiro aqui da região da Alta Mogiana, sendo a nossa região a maior produtora de café do estado de São Paulo e a terceira do Brasil. Flávia, essa região de vocês aí, eu não sei como é que foi com relação, nessa última safra, às intempéries aí, aos problemas climáticos, né? Mas o setor cafeiro, de maneira geral, ele foi muito afetado, alguns com geadas, alguns com seca, dependendo da região do país. Eu queria que você contasse, relatasse para a gente como é que foi essa realidade aí para vocês. As intempéries afetaram a produção, de que maneira elas afetaram, enfim, queria que você desse esse retorno para a gente em relação a isso. A esse desafio, né? Você sabe que a questão da seca, né, ela já vem há alguns anos tendo um impacto grande na cafeicultura. E esse ano, primeiro nós tivemos uma geada muito forte, inclusive na nossa própria fazenda, né, a Labareda, e foi uma coisa assim que pegou no nosso café mais novo. E a gente tinha até feito um planejamento de que a gente cortaria os cafés mais velhos esse ano. Tivemos que mudar todo o contexto, tivemos que arrancar o café novo por causa da geada. E na sequência, uma seca muito forte. Demorou demais para chover. Nós estamos calculando que tanto na nossa empresa quanto na própria região deve ter uma perda para o próximo ano de 30% a 50% da produção. Esse impacto, ele causa tanto prejuízo econômico, claro, né, como assim, uma insegurança para a própria cadeia da cafeicultura, porque sendo o Brasil o maior exportador de cafés, quando a gente pensa que o ano que vem, que seria um ano já de safra baixa,
a gente está vivendo essa realidade, então vai ter um impacto muito grande. Tanto é que o aumento de preço já ocorreu desde agora e sinalizando que ainda vão continuar tendo esse aumento, né? Sim, e para amenizar, você falou aí sobre as perdas dos produtores da região, para amenizar essas perdas que você comentou, o governo, seja estadual, municipal, federal, ele já se propôs a ajudar de alguma maneira? Vocês tiveram esse contato com o governo ou eles procuraram vocês para, enfim, tentar dar algum tipo de acesso a crédito, enfim, vocês chegaram a ter esse contato com o governo por causa dessas intempéries? Tivemos tanto em relação ao Estado de São Paulo quanto em relação ao Brasil, mas efetivamente até agora nós não tivemos nada de concreto. Todo mundo se disponibilizou a achar algumas alternativas, mas infelizmente nós estamos achando as nossas alternativas, né? Que é vender o café que a gente tem disponível o mais rápido possível para tentar minimizar. E também nós estamos plantando soja como uma alternativa nessas áreas que nós tivemos que arrancar o café que era recém-plantado. Mas em relação ao governo, estamos esperando, né? Espero sinceramente que haja uma solução rápida, porque principalmente quem depende totalmente da cafeicultura vai passar por muita dificuldade. Com certeza, é preciso esse auxílio, né? Principalmente aos pequenos e micro produtores, aí, com certeza isso seria de muita valia. Agora, além das intempéries, dos problemas climáticos, um outro desafio bastante comentado pelos cafeicultores aí da região, que eu tenho conversado, fiz entrevista um dia desses, passa pela questão da infraestrutura em transporte para o escoamento da produção. Na sua opinião, é preciso que haja, então, melhoria nessa questão aí, mais investimentos para poder ajudar no escoamento da produção? Não sei como é que é a questão de ferrovia aí nessa região. Você consegue comentar esse desafio para a gente? Sim. Bom, num país que depende 100% do transporte rodoviário, nós nos vemos nas mãos, né, desse transporte. Hoje, por exemplo, com esse aumento constante que está tendo da gasolina, do diesel, o custo tem sido muito alto. E também a dependência de caminhões. Nós precisamos sim pensar em alternativas, mas é interessante que a gente não vê um movimento do governo em relação a pensar principalmente em ferrovias. Então, enquanto a gente tiver 100% de dependência do transporte por frete rodoviário, nós vamos ficar na mão deles, tanto na questão dos caminhões, quanto na questão do custo alto. E esse custo alto, ele vai interferir em toda a cadeia e principalmente no consumidor final. Não tem como a gente falar num aumento de combustível sem falar que isso vai realmente impactar o final, né? O custo final. Acaba que uma coisa está ligada diretamente à outra, né? O crescimento da produção acaba dependendo também desses fatores. Precisa que todas essas ferramentas, tecnologias e melhorias com relação ao escoamento estejam em pleno funcionamento para poder impactar diretamente também no crescimento da produção. Não adianta crescer demais a produção e não ter como colocar isso para fora, colocar isso para rodar, né? É porque a região tem muito potencial para crescer ainda, né? Tem muito potencial, mas nós vemos que não só aqui na nossa região, né, mas o país tem um problema muito sério de logística. E isso passa pelo frete, mas passa também pelo problema portuário, que você deve ter acompanhado as dificuldades que estão acontecendo para a exportação de cafés lá em Santos. Então, a logística tem que ser olhada. O grande problema que eu vejo é que os governos, eles investem muito. Claro que é necessário saúde, educação prioritariamente, mas tem que ter um olhar para a infraestrutura. E nós não vemos ninguém preocupado com essa questão logística. E isso
diretamente ligado à economia do país. Hoje o agro está fazendo uma diferença enorme no PIB. Então precisa de alternativas, porque o próprio setor, privadamente, tem investido muito em novas tecnologias, mas aí nós nos deparamos com essa falta de infraestrutura e de logística. Você falou aí sobre alguns problemas portuários. Exportar a produção também está sendo um baita desafio, né? Um problema que a gente já mostrou aqui no AgroMais, inclusive com o setor, com os produtores de arroz que não estão conseguindo escoar a produção ou exportar a produção, na verdade, por falta de containers. É isso, isso também está prejudicando e limitando as exportações de vocês do setor cafeeiro, né? Essa está uma situação complicadíssima, inclusive eu tenho muito contato com o pessoal lá de Santos e eles falaram assim que simplesmente perderam o controle. Mais uma vez a questão da gente estar na mãos de poucos. Os armadores, eles se juntaram querendo que o preço aumentasse, porque o preço do container ele era $2.000 e eles queriam que aumentasse, então eles seguraram. Só que isso, eles não previram que ia ter uma grande movimentação. E hoje não tem navio, não tem container, nós estamos com vários containers parados lá em Santos, inclusive com 2 meses de atraso, 3 meses de atraso, sem previsão de normalizar. E os custos passaram de $2.000 para $12.000. Então, isso daí está sendo um problema muito grave e que está muita gente sofrendo, né, essas consequências, inclusive nós, como produtores. É um problema grave, um problema que a gente não sabe ainda como atuar no seu todo. Nós estamos resolvendo pontualmente os embarques, mas o impacto é muito grande. Eu ia te perguntar isso, como é que o grupo de vocês, especificamente, que você pode falar, está conseguindo honrar com os compromissos, para vocês exportarem, os importadores, no caso, como é que vocês estão conseguindo honrar esse compromisso? Eu vi que, se não me engano, foi o grupo de vocês, teve que esses dias fazer um embarque via aérea, né? Foi uma solução encontrada que com certeza deve ter tido um custo muito alto, mas foi uma maneira que vocês encontraram de honrar um dos compromissos, um dos contratos. Como é que vocês ficam nessa situação? Cada dia renegociando datas, prazos? Infelizmente, é isso que acontece. O próprio importador, ele está nas mãos também do pessoal da exportação, de quem tem os navios, dos armadores. Por quê? Nós, por exemplo, vendemos o café free on board, que é o FOB, que é entregue no Porto de Santos. A partir daí, o importador é que paga o frete para ir de Santos até o destino final. Acontece que com esse aumento abusivo que teve, eles também estão na mão. Então, é o seguinte, o que está acontecendo? Como eles fecharam num preço menor do que o que está sendo hoje cobrado, eles têm que esperar o momento. E eles deixam por último aqueles preços já negociados, infelizmente. E nós tínhamos o embarque para a Inglaterra, que já estava com 2 meses de atraso, e fomos buscar uma alternativa. E a alternativa que nós achamos, mesmo pagando o dobro do que seria através de navio, foi um embarque de avião. Funcionou muito, chegou lá, deu tudo certo, inclusive todo o café que chegou já foi entregue para os compradores, que o pessoal já deu esse feedback para nós, ficaram muito felizes que a gente achou uma alternativa. Não é a melhor solução, mas pelo menos honramos. Hoje nós temos mais 3 containers parados em Santos, um para a própria Inglaterra e 2 para os Estados Unidos. E temos no armazém aqui, aguardando mais 3 embarques que vão para a Austrália. Então, a situação é realmente caótica e pior ainda,
sem ter uma solução a curto prazo. Essa falta de containers eu acho que contrasta com a alta demanda do mundo pelo café brasileiro, né? Porque está faltando container, mas a demanda continua sendo alta e crescente. Eu queria que você exemplificasse para a gente quais são os principais destinos do café de vocês, pelo menos do Grupo Labareda, para onde é que vocês mais exportam, e se você sente mesmo essa demanda, apesar da falta de containers, ela continua chegando, as pessoas continuam querendo, os países continuam querendo, né? Olha, eu vou te falar que, por incrível que pareça, a demanda está até muito grande. Hoje, quem toma conta dessa parte é o meu filho, né? E ele fala: mãe, eu estou tendo que falar não, porque eu não tenho como me comprometer se eu não sei como que vai ser, nem o que está aqui, né? E nossos principais destinos são: para a Europa, a gente entrega para a Austrália, para a Itália, para a Alemanha, para a Itália, entregamos para a Austrália, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos, para o Japão e abrimos agora também para a África do Sul. E estamos tendo muita procura e segurando por causa da logística. Temos até o produto, né, para entrega, mas com essa questão da logística, que a gente não conseguiu cumprir ainda as entregas que já estão vencidas, então, nós estamos segurando nesse momento as próximas vendas. Por enquanto, então, a curto prazo, sem expectativa de normalização, de vocês conseguirem normalizar todas essas entregas, essas exportações, normalização da questão dos containers. Por enquanto, nada, né? Infelizmente, né? Porque não está na nossa mão. E pelas minhas conversas lá em Santos, eles acreditam que até março não normaliza. Então, se você pensar, são 5, 6 meses ainda pela frente. E isso vai causar um prejuízo enorme, não só para a nossa empresa, como para a própria cadeia, né, da cafeicultura e pelo Brasil em geral, porque é divisa que deixa de entrar para o país. Nós mesmos temos que buscar muitas alternativas, indo aos bancos, pagando juros, renegociando algumas dívidas que a gente já tem, né, que faz parte da manutenção. Então, isso aí está causando um descompasso, um prejuízo enorme para todo o setor. Conversando aqui com algumas pessoas de outros setores do agro, eles têm comentado que um dos desafios para poder manter os preços durante as safras, na última safra, nessa safra, também são os insumos. Os insumos tiveram muita alta. Queria saber se no setor cafeiro vocês também sentiram diferença e também está aí mais um desafio para vocês, que é a questão dos insumos. Todo insumo, ele vem de fora e o preço é em dólar. E com essa disparada que a gente vê do dólar e que ainda continua subindo todo dia, realmente tudo teve uma alteração. E além disso, os próprios combustíveis. Por uma parte, nós nos precavemos, né, porque a gente comprou todo o nosso insumo, nosso adubo com uma certa antecedência, mas para essa safra agora, com todas as dificuldades, com essa perda que a gente viu da geada, da seca, e agora com esses insumos nessas alturas, a tendência é que o custo fique muito alto do café. E o custo alto, a gente sabe que no próprio mercado interno vai também subir para o consumidor final, né? Mas a gente fica aí nessa situação, porque como produtores, se a gente está com dificuldade de escoamento, a gente não tem entrada de dinheiro e os produtos todos subindo, fica tão difícil, né, a gente lidar com essa situação. Nós temos que, a todo momento, estar nos reinventando. Já vimos pós-pandemia e agora com tanta coisa que não está nas nossas mãos. As intempéries, os problemas de logística e a alta do custo da produção. Agora, Flávia, apesar de todos esses desafios e também aí da crise econômica que todo mundo passou por conta da pandemia,
o café continua sendo a segunda bebida mais consumida no Brasil e tem expectativa de crescimento agora para esse ano ainda no consumo. Como é que a gente pode explicar isso? Se com tantos desafios, com crise econômica, o brasileiro continua consumindo ainda mais café, como é que a gente consegue explicar isso? Bom, tem dois lados nessa questão, né? Uma é que o preço do café ele é praticamente inelástico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o preço dele, mesmo com alta, na cesta básica, ele não vai fazer uma diferença muito grande, porque ele é bem diluído. Você compra, por exemplo, 1 quilo de café e ele vai durar um mês todo. A outra questão é que realmente o café, ele traz tanta coisa junto, é a questão do bem-estar, é a questão do hábito, né, que o brasileiro levanta e toma café, ele pode não comer outra coisa, mas o café ele toma todos os dias. E a mudança que a gente viu durante a pandemia foi que aumentou o consumo dentro de casa, diminuiu o consumo fora, mas dentro de casa aumentou. Então, é por isso que a gente vê a questão do aumento. E uma outra coisa muito interessante é que o brasileiro agora ele está aprendendo a olhar o café especial, a buscar um café que ele traga junto sustentabilidade, um café que ele é feito com uma maior qualidade. Por quê? O café, quando ele é uma torra mais clara, um café com uma qualidade superior, ele traz muito benefício para a saúde, para a memória, para a questão assim, do bem-estar, para quem pratica esportes, né? Ele ajuda no desempenho. Então, tudo isso somado faz com que realmente o café tenha a tendência de cada vez mais ser muito consumido, sendo a segunda bebida, né, mais consumida no mundo todo. Flávio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui comigo no Café Brasil de hoje. Você é um exemplo de mulher de liderança aí no agro, em meio a tantos desafios que a gente citou hoje na nossa conversa. Eu espero você para conversarmos mais um pouquinho numa próxima oportunidade sobre outros assuntos e também espero que a gente possa conversar, quando a gente voltar a conversar, que todos esses desafios já estejam superados, né? Espero mesmo, quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, que as pessoas olhem para a cadeia do café com muito cuidado. Nós, do Café Labareda, temos um olhar criterioso para que o café chegue até o consumidor final com o melhor que ele pode trazer, com todos os benefícios. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. O Brasil Café termina agora. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever este e outros programas no canal do AgroMais no YouTube. Aproveite e faça a sua inscrição para acompanhar as novidades do agro. Siga-nos em todas as redes sociais pelo @AgroMaisTV. Este é o canal AgroMais, o poder da agroinformação. A gente se vê por aqui. Até mais!